Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o FATN, ou seja, FATN11, né? Que é um fundo administrado pela Atena, né? Que é um fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas. Fechou nessa quinta-feira na casa de R$ 93,79, né? Entregando o maior dividendo do setor, 10,77%, seu preço sobre o valor patrimonial 0,91, ou seja, você consegue comprar ele com um bom desconto de 9%, tem uma liquidez de 1,6 milhões, né? Ou seja, que é uma excelente liquidez, e diferente da maioria dos fundos imobiliários de lajes corporativas, ele está com a valorização de 11,76, né? Ou seja, se mostrando aí como uma excelente alternativa dentro do segmento de lajes corporativa. Mas antes de nós analisarmos esse fundo, que é bem novo, né, no mercado, peço para você que segue o nosso canal, que ainda não é seguidor, né, só assiste os vídeos, peço que você siga o nosso canal, que é para toda vez que nós produzimos conteúdo, você ser o primeiro a receber conteúdo sobre fundos imobiliários. Peço para você comentar, peço para você curtir e peço também para você fazer sugestões no intuito da gente melhorar o nosso conteúdo, certo? Então, o FATN11 tem sido um fundo imobiliário que tem apresentado um grande diferencial, porque enquanto o segmento de lajes corporativas sofreu muito com a crise do coronavírus, porque boa parte das pessoas foram para o home office, esse fenômeno afetou o FATN, afetou, mas o impacto parece que foi bem menor. E por que foi bem menor, né? Porque ele tem uma característica presente nele, que ele não é dono de imóveis, né? Mas ele é dono de escritórios, né? O que trouxe uma boa rentabilidade para ele, mas ao mesmo tempo o torna um pouco arriscado, certo? Porque quando você é dono de escritórios, existe uma concorrência dentro do próprio imóvel com relação a esses escritórios, né? Uma vez que naquele prédio tem diferentes pessoas que são donas de diferentes escritórios. Não é como fundo imobiliário onde o prédio inteiro é seu, né? Então ele tem muita participação em escritório. E quando você tem um fundo que ele tem um escritório, vários escritórios dentro de um prédio, dentro de um edifício, junto com outros, existe uma competição voraz entre eles, porque todo mundo quer alugar primeiro, principalmente devido ao Covid, né? Mas o interessante é que ele, embora tenha dado um pouco de lado, né, nos últimos um ano, ou seja, sair da casa de R$ 84 para agora somente chegar na casa de R$ 93, porque muitos foram para o PVBI, muitos foram para o HGRE11, né? Muitos foram para o Vino, que está com a crise abissal, né? Agora eles estão pouco a pouco migrando para o FAT11, né? O que fez ele começar a subir, né? Só que se nós olharmos o cenário, olha como é interessante o cenário do FAT11. Ele vem subindo, né? Desde o primeiro ano do Covid. Ele vem subindo a sua cotação, né? Ele vem se valorizando, né? E essa curva ascendente nos últimos 5 anos, ela é muito interessante, né? Porque embora tenha tido algumas pequenas quedas, rapidamente ele se recuperou, né? E se nós retirarmos esses picos de subida e de queda, nós vamos ver que ele subiu quase em linha reta, né? Então, olha que interessante, um fundo imobiliário pagando mais do que a média de lajes corporativas, que é 7,8, pagando 10,7, se encontra descontado, tem uma liquidez acima de 1 milhão, que é muito bom.
já vem se valorizando só no último ano 11,76, né? Mas nós só temos notícia boa? Não, né? Se nós descermos aqui, nós vamos ver que ele é um fundo de tijolo. Tem uma notícia muito boa que a vacância dele é zero, ou seja, nós não temos descrição de vacância. A taxa de administração 0,8 e aqui está a grande notícia, que é agora que ele tem 5.710 cotistas, ou seja, é um fundo que está começando e é um fundo que parece promissor. E ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 103,55. Né? Então, você que já tem muito fundo imobiliário na sua carteira de lajes corporativas, você pode ter esse fundo imobiliário no intuito de ganhar dinheiro na valorização com ele, né? Que provavelmente ele vai valorizar, por quê? Porque ele está distante, né, do seu preço sobre o valor patrimonial, né? Ou seja, no home broker R$ 93,79, enquanto o valor patrimonial dele é R$ 103,55, ou seja, no mínimo você vai ganhar R$ 10 de valorização em cima da cota. Além disso, tem um dividendo, né? Dividendo de 0,85. O grande problema outro problema que eu vejo nele, que eu identifico que é o segundo, o primeiro que ele é dono de escritórios e não de um prédio como um todo, né? E o segundo é que o valor patrimonial é de 302 milhões, que é baixo comparado com os seus concorrentes, que têm um valor patrimonial muito mais alto, mas muito mais alto mesmo, né? Desde o seu surgimento, ele vem se valorizando, né? E ele vem ganhando tranquilamente aí da inflação, né? Como a gente pode ver, tanto não descontando a inflação como descontando a inflação, ele vem entregando. O problema dele é que ele vem perdendo para o CDI, né? Ele vem perdendo para o CDI. Como ele não tem muito tempo de vida, não adianta perguntar pelos 5 anos, porque ainda não tem 5 anos. Mas a taxa média que ele entregou desde que ele surgiu foi 11,19, né? E atualmente está 10,77 por causa da valorização. O dividendo dele já chegou a entregar 92 centavos e agora ele vem entregando ali na casa de 82, 83 e 85 centavos. 85 centavos é o que ele vem mantendo com vacância zero. Isso é muito bom, né? Você que comprou cotas dele até o dia 6 de março, né? Agora no dia 14, que foi hoje, né? Você recebeu 85 centavos aí de dividendo na sua conta aí, né? Então, pagando um excelente dividendo até o momento, né? E também mostrando-se uma ótima oportunidade. Se nós formos para o relatório, né, dar uma olhadinha, né, para a gente não ficar um vídeo muito longo, eu sugiro você que se interessou baixar o relatório e estudar, né? Se a gente descer aqui, o computador está travando um pouquinho, mas vamos ver aqui. A gente pode ver que ocupação de 100%, né? Ou seja, vacância zero. E isso é difícil você encontrar um fundo de lajes corporativas com vacância zero. A maioria dos fundos tem uma vacância muito alta, né? Agora, os vencimentos do contrato são bem próximos, né? 22% dos contratos em 2025, 27% dos contratos em 2023, ou seja, a média de contrato é muito curto, né? Ou seja, de no máximo 3 anos, né? E isso é ruim. Por quê? Porque em 3 anos o valor desse aluguel pode ser reajustado para cima se o mercado se recuperar, mas se o mercado não se recuperar, esse aluguel ou vai ser reajustado para baixo, ou esse ocupante deste imóvel ele vai se mudar para outro local, né? Porque com o crescimento das redes sociais, hoje em dia já não é tão importante a localização. Claro que a localização é importante, mas hoje em dia você consegue encontrar o serviço com as redes sociais. Antigamente não, você precisava ter um local específico onde se concentrava aquele tipo de serviço, né? E hoje em dia não, está pulverizado e diversificado, certo? A receita por alocação subiu, né? Bateu o pico de R$ 128
e depois acabou caindo aí R$ 2, R$ 3 e vem fechando agora o mês de janeiro em R$ 124,30 por metro quadrado, né? A distribuição dos seus índices são IGPM em sua maioria, depois IPCA e depois IPC e FIP, né, que são infelizmente alguns índices, né, que eles em alguns meses eles chegaram a negativar por causa da alta taxa da Selic, né? Se nós formos ver do ponto de vista de receita, aí vem subindo, né? 1,6 em agosto, 2,9 em setembro, 2,8 em outubro, 2,9 em novembro, 3 milhões em dezembro e 3,1 em janeiro, né? E ao mesmo tempo que a receita vai subindo, as despesas também ele vai diminuindo, né? Mas mesmo assim ainda continua entregando o mesmo dividendo que é 85 centavos, né? Se nós olharmos a composição, né, a boa parte da receita, né, ou seja, do dividendo, vem de receita de alocação, que é 91. Receita de venda, porque você pode vender esses escritórios, são 12 centavos, ou seja, ele comercializa esses escritórios que ele tem, né? Juros e multas 0,02, que sempre elas são aplicadas, receitas financeiras 0,03, e aqui vem as despesas e reserva de caixa, né? Que são 0,22, que é descontada aí na receita, e os arredondamentos, que é 0,01, o que dá aí no final, né, de toda essa conta, 85 centavos para distribuir para os seus cotistas, né? Esse dividendo já foi bem baixo, lá em fevereiro de 2023, né, de 74 centavos, e ele vem subindo aí, né? E depois que ele chegou em agosto, que ele distribuiu 85 centavos, aí ele vem entregando 85 centavos todos os meses, né? Essa parte de remuneração sobre o valor patrimonial por cota mensal e anualizado, eu vou pular, porque aqui é uma parte mais específica, né? A remuneração sobre o valor patrimonial, né, da cota, né, quando comparado com o segmento de lajes corporativas, ele consegue vencer, né? Mas aqui não é válido, porque aqui é como se fosse um IFIX de lajes corporativas. Aí não tem, né? Se você tem um fundo imobiliário competindo contra um IFIX de lajes corporativa, ele vai bater tranquilamente, porque tem fundos de lajes corporativas que conseguiram se recuperar e tem outros que estão com a vacância estrondosa, né? O portfólio dele indiscutível, muito bom. Escritórios na região da Vila Olímpia, Berrini, Itaim Bibi, Paulista, Faria Lima e Jardins. E por que ele tem esse excelente portfólio? Porque até então esse fundo imobiliário ele era voltado para cotistas profissionais, né? Ou seja, ele não era aberto para o público em geral, né? Então existia aquele grupozinho privado que era dono desse fundo imobiliário depois que ele abriu para todo mundo. Um outro ponto aqui, né, é que a liquidez dele, né, vem subindo, né, ou seja, o volume financeiro ele vem subindo, né, batendo aí 1.600, né, e a média diária que nós podemos aqui observar, certo? Então, volume financeiro e a média diária aí que está acontecendo com esse fundo imobiliário. Ou seja, ele subiu muito em janeiro, ou seja, tem muita gente já de olho, né? Com relação à evolução do número de cotistas, né? Durante o ano de 2020 sempre fechado, 2021 sempre fechado, 2023 sempre fechado e agora no ano de 2024 foi que se abriu, né? Passando aí do seu 5 mil cotistas, né? Que todo mundo está pegando os fundos imobiliários e colocando todo mundo dentro, né? Porque fundos imobiliários com até 5 mil cotistas, eles são taxados de forma pesada, né? As operações de CRI eu não vou me deter, né? Porque aqui é a parte de alavancagem, ativos que ele tem no segmento de CRI, né? Que é para essa análise aí misturar um pouco com a análise de papel, né? E eu não quero confundir a cabeça de você, que é pequeno investidor que está chegando agora.
Aqui são os edifícios que ele possui escritórios dentro, né? Ou seja, que ele possui lajes corporativas dentro. Então você pode pegar cada um desses imóveis, né? Ele traz foto aqui dos escritórios que ele tem dentro, né? Ou seja, excelentes imóveis, né? E você pode olhar aqui de um por um tantos edifícios que são de excelente qualidade, excelente padrão, indiscutível, como também tem a visão dos escritórios que são um patrimônio fenomenal, né? Porque era uma espécie de clube fechado, né? Esse cotista, e agora se abriu para você que é pequeno investidor poder comprar também, né? Aquela velha história. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então você aí que gosta de lajes corporativas pode comprar este fundo, deixar na sua carteira e ver o que acontece. Para você que está começando agora, seria interessante você comprar fundos imobiliários, né, mais clássicos, como o PVBI, o HGRE11, né, que eles possuem imóveis em si. Aqui é um fundo imobiliário muito bom, excelente, mas ele é dono de escritórios, não de edifícios, certo? Mas vale a pena aí você estudar. Eu fiquei de olho nele, né? Mas não vou mentir para vocês, eu não invisto em lajes corporativas, né? Desde a pandemia, aí, lajes corporativas não me fiquei meio assim com o pé atrás, com lajes corporativas, a dificuldade que eles têm para se recuperar diante de crise, mas em todo segmento tem alguns fundos que conseguem se destacar. PVBI foi um, né, conseguiu se recuperar muito bem, e nós temos um pequenininho, né, uma espécie de small caps, ou seja, small fundo, né? Pode chamar assim, né? Porque small cap é uma pequena ação que está surgindo com a finalidade de valorização. Então nós temos um small fee, né? Um small fee de laje corporativa que está surgindo aí. Veja se faz sentido na sua carteira. E para finalizar, comemoramos aí 2,6 milhões de novos investidores no segmento de fundos imobiliários, né? Ou seja, aumentamos aí mais 100 mil cotistas de um mês para o outro. O que é isso? É o que eu já avisei para vocês. É o pessoal da renda fixa, sabe que não vai mais ganhar 1% ao mês, está pegando seu dinheiro da renda fixa e está investindo em fundos imobiliários, né? Então, a bolsa despencando, né? Como a bolsa está despencando e a Selic continua alta, ninguém vai investir em bolsa agora, né? Então, como a Selic ela vem caindo, né? E a bolsa sofrendo bastante, né? Petrobras, Vale, Irani, né? Que quase se desintegrou, saiu de 12 e bateu 8,50, né? Entre outras aí que estão sofrendo muito. Muita gente prefere então buscar esse 1% dentro dos fundos imobiliários. Então, nós crescemos aí, né? Mais 100 mil cotistas. E por isso acontecer, vocês vão ver aí vários influencers que só falam de ações, agora estão comprando fundos imobiliários, né? Tem uns influencers aí muito famosos que sempre disseram, por que que eu não invisto em fundo imobiliário? Pode pegar os vídeos dele antigos, né? E agora ele está produzindo conteúdo sobre fundos imobiliários de olho na visualização. Então, cuidado, você aí que é cotista e investidor, certo? Então, valeu todos vocês que permaneceram aqui no nosso canal. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e, como eu sempre digo, que o ano 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023.